Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social. Agradecer aqui a presença do vereador Jorge, que é membro dessa comissão, o vereador Zambrana, que é relator dessa comissão, a senhora Cacilda, que é a técnica legislativa. Hoje teríamos como pauta, a presença do presidente do Conselho Municipal de Saúde, o senhor José Tadeu Chagas de Miranda. Foi enviado um convite a ele para esse comparecimento, mas ele nos avisou que não poderia estar presente devido a compromissos agendados. Então, essa reunião com o presidente do Conselho ficou pré-agendada aí para o dia 2 de maio. Ok? Boa tarde, senhor presidente, vereador Zambrana, Cacildo. Aproveitando que mudou, então, eu estava vendo aqui, convidando o Conselho para falar dos seus trabalhos, não é bem isso. Nós temos que ver a questão da composição, certo? A lei, de acordo com a resolução 453. A organização dele, a composição que nós temos que ver, além da apresentação dos trabalhos, tudo bem. Porque vê na resolução 453, que fala da composição do Conselho, né? Quais são as entidades que compõem o Conselho de acordo com a resolução. Então, como não foi possível hoje, né? Sem querer, eu brinquei com ele fora daqui, mas já não falo mais nada, sabe? É aqui, o negócio vai ser aqui então. Então, senhor presidente, eu gostaria de fazer essa gentileza, da gente colocar para enviar para nós a relação do Conselho, para a gente poder estar discutindo, além dos trabalhos, a composição dele, de acordo com a resolução 453. Ok, vereador Jorge. Também no dia da reunião, o senhor tem toda a liberdade de apresentar esse... Tá, mas para ele ter ciência também, né? Para não falar que pegou de surpresa, acho que notificá-lo, olha, vai fazer sobre isso, trazer a relação da composição, né? Porque aí você vai ver quais são os segmentos que estão compondo o Conselho hoje. Ok. Quando for enviado o convite a eles, aí introduz esse tema. Isso aí te introduz qualquer questionamento depois. Obrigado. Okay. E aí, então, fazendo o ajuste aqui das pautas de reunião, hoje, então, ficou como pauta a leitura e votação aqui do parecer final do projeto de lei 4281, 2018, e também ainda assuntos relacionados à denúncia sobre a irregularidade do Departamento de Odontologia de nosso município, relacionado ao dentista Janderson. Antes de darmos início, então, a senhora Cacilda fará a leitura da ata da reunião anterior. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. A ata da 6ª reunião ordinária. Aos 11 dias do mês de abril de 2018, às 14 horas, no plenário municipal da Câmara de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, vereadores Kenner Maia, Ricardo Zambrana e Jorge Andrade. A técnica legislativa Débora Demes do Vale Ferreira assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião. A reunião teve como pauta o tema relacionado ao senhor Janderson Freitas Leite para esclarecimento sobre suposta denúncia recebida sobre uma irregularidade no Departamento de Odontologia da Secretaria de Saúde do nosso município. O presidente pediu para que fosse feita a leitura da 5ª ata da reunião, a qual foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. O presidente pediu a presença do Dr. Caio Pereira, membro do jurídico dessa Casa Legislativa, para dar apoio quanto à decisão a ser tomada em relação à denúncia recebida. Os membros presentes decidiram o cronograma com os temas das próximas reuniões. O convidado não pôde comparecer devido ao motivo de saúde. Os membros dessa comissão, juntamente com o Dr. Caio Pereira, discutiram sobre a denúncia recebida e decidiram pelo acolhimento da denúncia. Nada mais havendo a tratar, senhor presidente, eu vou encerrar a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo enquanto ser arquivada nessa Casa Legislativa. E levou-se presente ato que vai assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 11 de abril de 2018. Alguma observação da ata? Ali é a questão da observação que a comissão tirou para o CAI fazer um documento para a prefeitura, né? Acho que eu não entendi, se leu, você me desculpa. E a comissão tirou por determinação de pedir a documentação na prefeitura, a questão desse Janderson, do profissional, já de 2009, se houve algum acordo, porque o contrato dele era 8 horas, fazia 4 e segunda denúncia e recebia por 8.
Então, pedir se tem alguma documentação, não sei se tem, mas a gente poderia pedir, né? Senhor presidente, boa tarde, vereador Jorge. Na verdade, de que eu me lembre, a comissão é que iria fazer um encaminhamento de documentação, questionando, né, se havia algum documento permitindo ou não, informando ou não essa situação. Era a comissão que faria. O Caio, o pessoal do jurídico, ele daria o suporte sobre isso, e ele ficou, na verdade, de buscar, né, aquilo que eu estava comentando antes, por completo, ou se havia depoimento do profissional naquele processo trabalhista. Então, na verdade, a documentação, o senhor colocou bem, não sei, eu não percebi também se está ali na ata, que a comissão faria, então, um documento à prefeitura solicitando informações sobre aquele momento daqueles anos. De acordo, mas eu estou respeitando que o presidente falou que para ele dar o suporte, para ele fazer, por isso que eu estou questionando. Ele fazer, e o presidente falou que nós três ia assinar. Correto, presidente? Esses detalhes não precisam constar, né, em ata que tem Não, em porque áudio. já tem a ata Tem a eletrônica, ata. né? Isso aqui é só uma sinopse, só. Ok? Então, tá em áudio, está gravado. Então, como falou, é só para contribuir, né? Esse detalhe para fazer. Se está na ata total, vai fazer, tudo bem? É uma solicitação mesmo, presidente. Eu acredito que o vereador Jorge tem razão, porque é um documento mais simples, mas, assim, se puder depois alterar e constar que definiu-se que a Comissão de Saúde encaminharia documentação, encaminharia ofício solicitando informações, né, sobre os fatos à Prefeitura, eu acho que isso foi definido e pode constar nessa ata, sim. Pode constar? Ok. Aí, na próxima reunião, é feita a releitura Sim. e votação. Se me permite, como ela está pronta, você põe em tempo. Aí só coloca essa frase com a comissão, que está perfeito. Certo? Então, fica combinado, então, para a próxima reunião, a releitura dessa ata. Vou fazer aqui, então, a leitura do parecer ao projeto 4281 de 2018. Então, Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, parecer do relator ao projeto de lei 4281 de 2018. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei 4281 de 2018, que declara de utilidade pública municipal o Centro de Recuperação para Mulheres, RADAS, e dá outras providências de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes. A proposição nos foi encaminhada para análise nos termos do disposto no regimento interno dessa Casa Legislativa. Parecer do relator. O projeto de lei em questão prevê a utilidade pública municipal, o Centro de Recuperação para Mulheres, RADAS, uma instituição civil de direito privado de caráter social e sem fins lucrativos, que tem como escopo o amparo, a libertação e a reabilitação física, mental, moral e social de pessoas subordinadas a entorpecentes e álcool, voltado para o sexo feminino. Na realização de seus escopos, cultivará e desenvolverá programas que garantam aos associados seus direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação e à convivência familiar e comunitária. Em mulheres, existe uma maior ocorrência de depressão associada ao uso de drogas, sobretudo o álcool, onde há sinais de que as substâncias amortizam alguns sintomas como ansiedade, solidão e tristeza, e com a depressão sendo tratada, a chance de superar a dependência é muito maior. A dependência química é uma doença complicada distinguida pelo uso compulsivo e descontrolado de drogas. Embora cada droga produza efeitos físicos distintos, todas as substâncias químicas podem alterar permanentemente o funcionamento do cérebro e a personalidade do dependente químico. O objetivo é resgatar tudo aquilo de bom que foi perdido com o uso de drogas na vida da paciente, devolvendo também a harmonia ao ambiente familiar, reestruturação na vida profissional, além de orientar em questões complexas como maternidade. Também fica prevista a ampla dificuldade de se conservar as atividades do centro em funcionamento, merecendo assim a declaração de utilidade pública municipal. É necessária e importante uma casa de recuperação unicamente feminina, pois é comum vermos mulheres precisando de um centro de recuperação feminino. Neste contexto, ressaltamos que a iniciativa do projeto de lei é oportuna e importante na medida em que o processo da cura não envolve apenas
desistir da droga, mas ter a capacidade de experimentar uma nova paz interior e força de superação. Voto do relator. Diante do exposto e ciência da necessidade da declaração de utilidade pública, manifestamos-nos no mérito favoravelmente à tramitação do projeto de lei 4263 de 2018. Câmara Municipal de Itajubá, 2 de abril de 2018, assinado pelo relator Ricardo da Fonseca Tames Zambrana. Então, em votação, vereador Jorge, seu voto em relação ao parecer. Estou de acordo com o parecer. Do Zambrana. Já colocado no parecer, né, nós também concordamos a continuidade do projeto. Okay. Meu voto também é favorável ao parecer. Então, por 3 votos, o parecer do relator do projeto de lei 4281/2018 está aprovado. Dando seguimento aqui à reunião, até em orientação ao vereador Jorge, que abordou a questão de enviar um ofício à Secretaria de Saúde para ter a informação sobre um devido acordo que poderia ter entre o profissional e a Secretaria de Saúde. Nós procuramos o jurídico nessa semana, através do senhor Caio, e ele até solicitou o projeto na íntegra. Desculpa, o projeto não, o processo na íntegra, até por e-mail o senhor forneceu a ele, seu gabinete. Só que nós pedimos o comparecimento dele nessa reunião de hoje, para que ele tivesse acesso a esse processo na íntegra, ele lesse esse processo, e hoje aqui, então, a gente conversaria sobre a maneira como seria informada a Secretaria de Saúde. Mas ele não se encontra, e ele não vai vir hoje. Então, agora até eu também fui pego de surpresa aí, porque hoje nós decidiríamos a forma como seria comunicada à Secretaria de Saúde, mediante o processo que a sua assessora referiu, que ele teve acesso ao processo na íntegra, foi enviado a ele por e-mail. Na verdade, senhor presidente, é o contrário. O jurídico, né, o advogado Caio, é quem retirou todo o processo do site, né? Então, é um processo, todas as provas, informações, então ele tem todo o processo já. Nós solicitamos durante a semana, que ele ficou a cargo disso realmente. Ele fez baixou o processo que é público e nos encaminhou por e-mail, para ver se havia alguma coisa a mais do que a gente não tinha avaliado também. Realmente tinha bastante coisa, mas a questão pertinente, né, disso tudo, nós já discutimos aqui na sessão passada. Que eu entendi que ele precisava, o que nós tomaríamos de atitude, na verdade, era o que o vereador Jorge solicitou. Então, de encaminhar, nós não estamos comunicando ainda à Secretaria de Saúde, né? São dois tempos. A comunicação deveria ser o fato de que, quando a comissão, se a comissão entender que houve realmente prejuízo ao erário, né, comunicar que, baseado nas provas, né, fechando a averiguação dessa denúncia, aí você comunica o que você encontrou ou não, se assim achar alguma coisa, né? O que nós discutimos e o que deve ser encaminhado, e eu acho que a gente pode fazer isso aqui, e eu tinha entendido que isso já seria feito essa semana que passou, é uma solicitação à Secretaria de Saúde, à Prefeitura, de documentação probatória, se há ou não alguma situação aonde, eu acho que serão 2 perguntas. A pergunta número 1, se nos anos, eu tenho que ver aqui quais anos, 2009, ou 2010, 2011, alguma coisa assim, pelo que eu me lembro são 2 anos, se naquele período, ou se durante qual período o profissional recebeu por 8 horas. A resposta da Secretaria pode dizer assim, não, ele não recebeu por 8 horas, ele recebeu por 4. Essa pode ser uma das respostas. Então, a pergunta é, se ele recebeu por 8 horas e por qual período? Né? Esse é um documento. A segunda solicitação seria, o segundo questionamento da Secretaria, se haveria algum documento, alguma outra dado, informação, né, que poderia o mesmo realizar 4 horas ao invés de 8. Você casando as 2 informações, você tem o quê? Bom, sim, existe um documento que alguém forneceu para ele executar apenas 4 horas. Tudo bem? Quem assinou? Essa é outra questão depois. Mas se existe ou não esse documento. Mas ainda assim, se ele exercia 4 horas e recebia por 8, está constatada uma situação irregular. Mesmo que
autorizado por alguém. Pior seria, porque não há como autorizar ninguém a receber sem exercer a função. Então, eu entendo, se o vereador Jorge também entender, que essas duas perguntas já pode ser confeccionada essa solicitação, não necessariamente dependendo do jurídico, nós podemos já realizar isso através de um ofício simples, a comissão assina, com essas duas perguntas simples. E, na verdade, a condição de comunicar alguma coisa à secretaria seria mediante uma finalização dessa avaliação toda. O questionamento é esse, porque o que vai dar, na minha opinião, o sentido maior até dessa denúncia é esse documento. Em tese, a gente não sabe, vai que ele tem esse acordo, como o vereador Zambrano falou, aí é pior ainda, se tem, nós temos que apurar quem assinou o que foi feito lá atrás. Porque aí, se ele tem esse documento, aí muda totalmente até a questão do procedimento desse segmento. Mas se nós não tiver isso, não tem como, porque se vier comprovando que realmente, como constou na denúncia que Vossa Excelência apresentou, aí não tem que tocar isso para frente. Agora, nós temos que ter esse documento para nós ver qual vai, na minha avaliação, que nós vamos ter. Porque se nós, ainda bem que o Zambrano falou corretamente, vamos pegar esse documento para nós ver. Porque se realmente tiver esse documento, nós temos que apurar outro ainda, como foi feito, quem assinou, que é muito mais grave. Se assinaram esse acordo. Eu não sei se tem. É por isso que é fundamental nós pedir esse documento. Baseado nesse documento, a gente vai ter nós vamos ter um documento para direcionar melhor até essa denúncia. Senhor presidente, eu até faço uma sugestão, que a comissão faça em forma de requerimento. Ia ser feito essa semana o ofício, mas por uma orientação do senhor Caio, que ele orientou para que isso pudesse ser feito mediante a discussão nessa reunião de hoje. Ótimo. Que aí seria abordado temas corretamente do que ele averiguasse ali nas leituras dele ali do processo. Só que, infelizmente, ele não se encontra. Não tem problema. Nós podemos definir hoje a justamente... Nós podemos ver amanhã com ele, um dos três, o assunto é importante. Vai ser feito se é forma de requerimento, como ele colocou, que eu acho interessante, que dá uma maneira de responder mais rápido. Justo. E se indicar, o negócio rola muito. Eu acho que nós poderíamos definir isso, presidente. Se a forma de requerimento for mais rápida para a resposta... Eu acredito. Então, o que pode ser feito na forma de requerimento. É o requerimento da comissão. É uma informação. Nós não estamos punindo ninguém. Nós não estamos nem apontando nada, nós estamos pedindo informação simples. Então, eu acho que, pelo fato de nós estarmos pedindo essa informação, eu acho que nós poderíamos definir as duas perguntas aqui, agora, né? E aí a comissão fazer como requerimento, a Comissão de Saúde requer as seguintes informações da Prefeitura. Número 1, né? Se foram pagos por 8 horas de trabalho, eu preciso definir essa frase. Então, 2008 e 2009, né? É que você levantou 2009, né? Acabei deixando aí embaixo. Então, no ano que foi referido no documento. Aqui está no ano que o senhor leu na reunião. Ele ocupou o cargo em 2008 e depois começou a trabalhar na clínica em Santa Rita em 1/7/2009. Acho que o requerimento da informação seria o seguinte: encaminhar os valores pagos ao profissional, né, desde sua entrada na Secretaria de Saúde até o fim do ano 2011, que foi quando, outubro de 2011, baixou para 4 horas. Ou seja, né, encaminhar os valores pagos, né, e a carga horária correspondente, desde a sua entrada até dezembro de 2011. Seria a primeira pergunta. Primeiro requerimento. Solicitando a informação dos valores pagos mensalmente ao profissional, desde a sua entrada na Prefeitura até dezembro de 2011. Qual era a carga horária dele? E qual a carga horária referente a esses valores que ele pagos? Exercia. Não, que exercia não, porque você não pode falar que foi 4, né? Foi por 8 horas que foi contratado. Qual é a carga horária referente a esses valores, pagos referente a esses valores? Esse é o primeiro requerimento de informação. Tá, e a segunda é de se tem algum acordo que foi assinado nesse período.
para que ele mesmo fizesse 4 horas Acho que a pergunta é e justamente se eles- recebesse por 4. se existe documentação comprobatória de alteração da carga horária do profissional anterior a dezembro de 2000. Não, anterior não seria, porque senão tem outubro, tem, né? Mas da carga Nos horária. anos de 2008, 2008, 2009, 2010 e 11. Se Ele- existe documentação comprobatória. Porque se ele recebia por 4, receber por 8 e fazer a 4, já está errado. Alguém tem que assumir isso, se tem um documento. Sim. É esse documento que eu só estou fechando interessado. essas duas perguntas de requerimento para que Isso. já saia essa semana, que É seja o lida na fundamental para segunda-feira. ir dar seguimento. O senhor quer que ajude a formular, Não, presidente? pois sim. Solicitando a informação à Secretaria de Saúde, encaminhando os valores pagos, né, ao trabalho do senhor Jantes de sua entrada em 2008 até dezembro de 2011 e esses valores referentes a qual carga horária. Chique. Certo? E se há algum documento aí, anotei aqui, comprobatório, que informe, né, que houve um acordo entre a Secretaria de Saúde e esse profissional para que se cumprisse Perfeito. aí essas 4 horas. Aí. Porque se tiver os documentos, aí já muda. Agora, se não tiver, é procedente que está sendo feito um processo. Eu acho que não seria colocado às 4 horas, talvez fosse colocado alteração de Carga horário. horária. Alteração de carga horária, né? Porque É da carga horária. Se tem algum documento sobre a redução da carga horária ou não. Sim. Porque se não tiver, realmente está dentro do que se apresentou corretamente. Agora, se tiver, nós vamos ter que sentar e reaver isso aí, certo? Ok. Até peço desculpa pelo senhor Caio não estar presente, né, que ele tem a documentação em mãos, né, que ele teve acesso aí. Mas, durante a semana, né, amanhã e até sexta-feira aí, elabora, tá, através da Comissão de Saúde, para ser apresentado na reunião de segunda, que vai ser itinerante. Tudo bem? Sim, ele na segunda. Em relação ao Dr. Caio, eu acho que ele deixou claro aqui, né, e dentro do tudo que foi apresentado, ele já concluiu, até ele sugeriu que não precisava até encaminhar até para a empresa, né, uma solicitação de informação, porque ele entende que o processo já, por si só, já diz que seria sim. o segundo passo, né? Mas aí ele achou que não é desnecessário, porque há uma afirmativa, por isso que ele foi atrás do processo, né, mas dentro da ata da audiência final, já é muito claro isso. Então, ele entendeu que não seria necessário. Pelo que apresentou durante a audiência, é uma situação, está bem clara aí. Sim, é só... Agora, para nós aqui, se você me perdoe, para nós aqui, o importante vai ser esse documento. Se esse documento, não sei, que ele vem o contrário que nós estamos falando, em tese, aí nós temos que direcionar aquele que assinou o documento, se aconteceu. Na verdade, vai arrolar mais uma pessoa, não é nem... mas não exime o ele, profissional, não exime o profissional dele não ter Exato, executado o trabalho, mas arrola mais um. Mas se o profissional tem um documento, não sei, veja bem, se ele tiver um documento comprovando que houve uma redução, ele era 8, assinou que ele recebia 4, em tese, ele não pesa tanto para ele, não que deixa estar rolando o processo. Para nós, a nível municipal. Porque o outro esse é judicial que está lá, que vem contribuir com isso. Agora, se o documento lá não houve documento, aí realmente complica mais a situação dele, porque realmente ele fez sem a documentação. Aí é pertinente esse segmento. Agora, entenda bem, Doutor Gustavo, nós vamos depender desse documento lá. Eu não quero nem me expor falar, porque eu não tenho certeza, mas a gente tem que ver ele primeiro. E aí nós vamos ter coisa palpável. Não, na verdade, o doutor Gustavo até colocou, nós precisamos exaurir, né, de qualquer situação, ou seja, eu concordo, você tem informações do executivo, vem agregar, né? Nós temos essa informação aqui, como eu falei, a gente já tinha uma coisa errada lá na primeira denúncia, né, em relação ao local de trabalho. Então, isso a gente vai buscar todas as informações possíveis e aí finaliza-se. Eu acho que também concordo que a informação da prefeitura, ela é pertinente, ela é importante para você tirar qualquer outra dúvida. Que vier da prefeitura, somado, porque isso aqui é a definição que a comissão tem já para parte Se do... tem o documento assinado lá atrás, já não passa a ser tanto ele, passa a ser o órgão público, o prefeito. Eu discordo do O senhor, prefeito, mas... secretário, quem assinou na época aí. Se existe um documento, tem que buscar lá atrás quem assinou, como você colocou bem antes na primeira reunião passada. Sim. Aí nós temos que buscar lá. Então aí nós temos que ver, porque hoje, em tese, está apresentando que esse profissional ele não correspondeu de acordo.
Agora, se tiver, nem é dele, não quero dele não, quero da prefeitura mesmo. Se tiver um documento oficial lá dizendo que houve um acordo, quem assinou esse acordo, quando, tudo, aí sim vai rolar muito mais. Ok? Alguma observação? Tranquilo? Então, podemos dar por encerrado a reunião de hoje. Eu só queria mais uma sugestão, presidente. A gente já ficou só para voltar. O presidente do conselho virá... Então, os senhores devem ter recebido, né, um ofício, uma convocação. Dia 2. E dia 2 de maio, tá, Ah. o senhor José Tadeu comparecerá aqui à reunião de comissão. E para a semana que vem, dia 25, o tema vai ser sobre o REMUME, né? A senhora Karina foi convidada e o senhor Nilo também foi convidado. Sobre o medicamento. Sobre os medicamentos. O senhor Tadeu não foi incluído. O senhor não acha importante também o diretor administrativo vir também? Porque é ele que gerencia a questão de compras. Né? Porque você pode... Mas o secretário, ele responde por isso. Não, eu tenho uma sugestão, Jorge, só por conta Não, eu sei, porque eu senão tenho- é para não chegar aqui no dia e falar assim, o secretário vai falar assim, eu tenho que ver com o diretor. Entendeu? Então, assim, eu acho que... Se caso necessário, que venha o diretor. Eu concordo. Quer ver? Vai que ele acha que não é necessário. Não, se ele achar, eu só Ele não vai posso- ter que responder. É aquela história, como o senhor mesmo colocou do Conselho de Saúde, que eu concordo com o senhor, e o presidente colocou muito bem. Né? Nós estamos convidando para falar dos trabalhos do Conselho, mas os trabalhos do Conselho incluem, né, como é que está Não, mas a composição, dentro da minha a colocação, eleição... eu falei da composição dele. Não, então, os mas trabalhos. o presidente colocou muito bem que isso aí está aberto, ele vai ter que vir preparado para responder. Eu concordo. Por isso que eu estou pedindo isso. Não, eu entendi o que o senhor está colocando. Então, por isso que eu estou perguntando, justamente, uma sugestão, como o senhor pediu que venha essas situações, porque muito de problema de medicação, de falta, é compra. Né? Então, a coordenadora, que é a farmacêutica Karina, ela não vai saber responder sobre isso. Então, é uma sugestão que o diretor administrativo venha também, além do próprio secretário, se a secretária junto vier, mas nós precisamos da coordenadora. Mas, ainda, nós temos uma situação aí, naquela situação que montou-se uma comissão para avaliação, né, para alteração da REMUME, é a coordenadora que vai responder ou alguém dessa comissão? Porque eu tenho várias perguntas para fazer para pessoas dessa comissão. Então, é importante que a gente tenha isso, porque hoje a gente vê nas mídias a situação da falta de medicamento é uma situação muito grande. Né? Então, a minha preocupação é que se vier só a farmacêutica Karina, que é a coordenadora, e só o secretário, de não haver respostas, né, como dentro da situação que nós estamos. Então, o diretor responsável pelo setor de compras, alguém ou a comissão que fez também, é uma sugestão que eles pudessem vir, mas são eles. A definição é deles. Porque quando chegar aqui, né, e nós começarmos a fazer perguntas e não souberem as respostas, é ruim. Né? Mas aí eu te pergunto, quem que encaminha para a compra, determinando quais medicamentos? É a compra que determina esse vai, esse não? Geralmente é a coordenação. Então, mas Aí, essa é a preocupação. São duas processos. Não, a coordenação pode fazer, olha, é aquela situação que faz. Por isso, toda situação, olha, eu solicitei para comprar X. Tá, ele solicita, ele comprou. O importante, acho, desse que você está apresentando, que eu concordo, é o seguinte: baseado em que foi cortado esse medicamento? Isso é outra situação. Não, é o que eu estou dizendo. É o que eu tenho também para falar. O que está baseado, como que foi feito, porque a Constituição é bem clara, qual o vazamento legal cortando aquele medicamento e o porquê dele. Essa é a justificativa que eles vão ter que dar para nós, eu acredito. É só uma sugestão, presidente. Então, fica aqui em relação a essa condição, né, de outras pessoas também participarem, porque eu acho que é uma reunião longa para ser discutido. Esse convite, tá, já foi enviado à Secretaria de Saúde, mas só para uma informação, quando esse REMUME foi apresentado aos profissionais de saúde, a própria senhora Karina que fez a apresentação. Sobre o REMUME, toda a modificação que foi feita, o porquê, os motivos, aonde se basearam, ela deu todas as informações. Então, creio, fica a critério do secretário de Saúde, se alguém mais vai vir, mas creio que a Karina estaria apta a dar essas respostas, até porque foi ela que fez a apresentação dessas mudanças que houve aí na relação de medicamentos. Mas é só uma sugestão, mas sim, fica a critério da secretaria, mas eu acho que não vai conseguir toda. Aí, só para um esclarecimento, então 25 o REMUME, dia 2 o Conselho. E dia 9
né, o senhor Nilo e alguma responsabilidade jurídica para falar sobre os gastos em ordens judiciais. Temos aí 3 semanas já. Quando nós devemos... O senhor quer definir alguma outra situação mais para frente ou vai esperar essas 3 Então, aí a semanas só? gente espera e depois Para que define não outros. seja, para que a gente não realmente tenha, porque nós temos diversos temas, né? O vereador Tem. Jorge fez uma solicitação dos alvarás sanitários de clínicas odontológicas, eu acho pertinente, eu até tinha sugerido algumas situações também da vigilância sanitária. Depois eu fiquei pensando, eu ia até modificar para não ser uma questão só pontual, eu acho que nós poderíamos também chamar a direção da vigilância sanitária. Se o senhor puder, e se o vereador Jorge também, se o senhor achar pertinente, se já dispara para o dia 16 de maio, que a vigilância sanitária esteja aqui para falar, não que o requerimento do senhor não deva ser atendido, mas para a gente exaurir também essas solicitações, além de outras situações, como eu coloquei do trabalho do fiscal da vigilância sanitária, do Alexandre, ou outras situações. Então, a gente agregar tudo numa reunião, e que essa reunião pudesse ser a próxima sobre o Departamento de Vigilância Sanitária. E poderia ser no dia 16 de maio. Se o senhor puder averiguar essa situação, se concordar, se o Jorge concordar. 16 de maio. Então, semana que vem sobre o Remume, dia 2 o Conselho, dia 2 de maio o Conselho, e dia 9 foi convidado o secretário Nilo, mais uma responsável da área jurídica, para falar sobre os gastos em ordens judiciais. Ok? Aí o vereador Zambrano está propondo para o dia 16 que já tenha uma pauta já abordada. Certo, E aí mas é sobre a vigilância. é até bom já põe esse assunto para mim vir Então, preparado também, né? É Então, mas isso que ele está é falando. isso que eu estou o senhor sugerindo. concorda? Sim, é isso que eu Certo? Tem que vir preparado também. Não, Você não, quer- mas se o senhor concorda que Ah, dia não, pro 16 dia 16 seja... tudo bem. Aí dá um tempo maior até para eles trabalhar Justo. nisso. Então, a minha sugestão, justamente, se o senhor concordar, vereador, e o presidente concordar, que dia 16 já deixa guardada essa data para a vigilância sanitária. E que a gente possa apresentar, eu, o senhor, o presidente, até a semana que vem, para ele, para o presidente, o que é que nós queremos que possa ser abordado, além do que eles quiserem abordar também. Porque senão chega aquela situação assim, trabalhos da vigilância sanitária. Aí vem faz uma apresentação de 30, 45 minutos e a gente fica sem, às vezes, alguma informação. Mas se a gente puder, justamente, na semana que vem, entregar ao presidente os temas que nós gostaríamos de ser abordados, eles vêm preparados com esses temas. Eu acho que, mas o dia 16 a gente já salvar para a vigilância sanitária. Foi o que eu acabei de propor para ele. O dia 16, acabei de propor. Dia 16 vai ver, ele vai colocar, vai dar um tempo maior até para eles trabalhar apresentar aqui. Sim. O tema aqui seria os trabalhos realizados pela vigilância sanitária. Isso? E a minha sugestão é vigilância sanitária, não é envolver as outras áreas, né? A diretoria de vigilância em saúde, ela é composta pela zoonose, pela imunização, pela dengue, enfim, essas áreas não serão abordadas. Nós vamos discutir vigilância sanitária. Então, aí se o senhor puder pensar nos questionamentos, eu também vou pensar nos meus questionamentos, a gente encaminha até a semana que vem, faço isso até por ofício ao presidente, e aí na semana que vem ele dispara isso, mas já deixando a data salva do dia 16 de maio para a gente tratar de vigilância sanitária. Ok, porque aí quando fizer o convite a eles, já vem destacando Exato. a eles o que vai ser abordado na reunião. Para nós não fazer a falácia do espantalho, né? Nós vamos discutir uma coisa para não fazer outra. Você está correto, está especificando aquilo, para a gente não envolver o outro. Aí fica até melhor para a comissão. Sim. Ok? Tenho só mais um assunto. Estive discutindo com outros vereadores também, presidente, os questionamentos em relação ao próprio pronto atendimento, pronto-socorro do Hospital da Santa Casa. Houve alguns questionamentos em relação a visitas permanentes, a visita em loco. E aí um dos vereadores me questionou a seguinte situação, mas quem deveria fazer isso é a Comissão de Saúde. Então, eu queria perguntar aos senhores se a comissão tem interesse, nós deveríamos fazer isso, alguma visita ao pronto-socorro, seja do Hospital Escola, seja da Santa Casa, seja os dois, num dia, no horário desta reunião, que se fosse. Para quê? Para averiguar realmente a questão do atendimento, para averiguar a questão de profissionais que se encontram lá, né? Ou seja, que nós façamos isso em loco. Eu acho que isso agregaria a própria comissão, né? Podemos até avisar, eu acho que não há problema, não é uma questão de aparecer de surpresa, mas a comissão também poderia fazer isso. Então, é uma sugestão que deixo aos senhores, se isso
é interessante, se a comissão vê isso como importante, ou se nós vamos continuar só com essas questões que são diversas também. Então, pergunto aos senhores isso. Inclusive, sobre o pronto-socorro, os dois, nós debatemos isso aqui já. Certo? Não compareceram. Então, é o que eu estou dizendo. Então, eu acho viável, isso que é o correto. Vamos lá ver, conversar, observar, fazer o levantamento, para depois, qualquer questionamento a gente fazer depois. Porque se você vai lá fazer o questionamento, não tem como. É ir lá observar, como você colocou, faz em bloco, ir lá observar, depois nós traz, nós discutimos aqui o que nós dictamos lá. Acho que aí nós vamos avançar muito bem, até um diálogo depois, até com eles mesmo. Né? Depois de levantar, ó, foi dictado isso, isso e isso, precisa fazer isso para melhorar. É Fábio. E a Santa Casa também. Aí a gente vai e conversa, faz o levantamento como ele propôs, eu acho interessante, e depois a gente conversa. Então, mas fazer um levantamento, o senhor está dizendo... Não, ir lá ver, pronto-socorro, qual está a situação? Não é lá para a gente verificar a situação, aí sim depois chamar eles e conversar. Olha, a situação que nós detectamos é essa, o que nós podemos para fazer melhorar isso aqui? O senhor acha que, então, pela proposta em relação aos horários, né, nossos, podemos usar um dia da reunião para fazermos isso? Entendeu? Só... contempla mais o caso seu, para mim não tem problema. Não, só deixar bem claro o seguinte, nós somos em 3, todas as decisões que forem ser tomadas aqui vão ser tomadas em conjunto e voto, certo? Então, se o vereador Zambrana apresenta uma solicitação, ele é favorável. Se o senhor é favorável, a minha opinião é que não. Não haveria necessidade de ir em loco. Isso poderia ser decidido aqui, através de chamá-los aqui, tanto a Renata como o Fábio. Então, o meu posicionamento é não. O dele favorável. O senhor, se for favorável, nós marcaremos uma reunião, um dia para fazer a Deixa eu visita. ser bem claro, então, para não ter. Qual que era o motivo? Eu estava tentando pegar o caminho viável. A gente poderia ir lá, ver a situação de lá e da Santa Casa. É a opinião minha. A gente dictava. Aí sim, pelo que foi dictado, chamar ele, aí nós temos argumento para falar Vereador com ele. Jorge, é só... Se chamar ele aqui, qual argumento nós vamos usar? Então, vereador, é só resumindo. O senhor é favorável à visita em loco? Pelo menos da comissão ir. Beleza, está decidido. Da comissão ir. Nós marcaremos um dia para uma reunião, para uma visita a um pronto-socorro, porque foi decidido por essa comissão a visita. Para fazer o levantamento pelo questionamento. Aí sim, de acordo com o levantamento que nós notar, por exemplo, aí nós vamos chamar eles aqui e expor para ele, ó, aconteceu isso, tal, o que você... Entendeu? Sim, vereador Jorge, isso tudo vai ser discutido. Aqui é só a decisão. Vai se fazer uma visita ou não? Sim, não. O senhor? Sim, pronto, está decidido. Sim. Aí depois nós marcamos um dia para fazer a visita. Faz a visita aos prontos-socorros. Ok, decidido. Só complemento, se permite, não é só lá não, tem outras coisas que nós temos que ver também. Ver se realmente aquilo que foi comentado está acontecendo, trazer para cá, aí, ó, chama o setor que a gente, ó, está acontecendo isso lá, dá explicação para nós. É isso. Combinado? Decidido? Então, desde já agradecer aqui a presença, né, do vereador Jorge, que é membro dessa comissão, o vereador Zambrano, que é relator dessa comissão, a senhora Cacildo, que é técnico legislativo. Muito obrigado a todos aí pela presença, uma boa tarde e que Deus nos abençoe.